Agora a gente vai mudar de assunto, falar sobre educação no Assunto É. Pois é, estamos hoje, dia 28 de abril, Dia Internacional da Educação. Recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Paulo Andrade. Ele é advogado, diretor-geral do Grupo Unopar, Porto Velho, Rio Branco. Muito boa tarde, Dr. Paulo. Muito obrigada pela sua visita aqui. Boa tarde, Angelita. Boa tarde a todos os operadores e, em especial, boa tarde aos telespectadores. Pois é, a gente estava até comentando aqui, né, doutor, que hoje, o Dia Mundial da Educação, a gente tem que falar de toda a formação do ser humano, da pessoa, desde a educação básica até a formação superior. O senhor já atua nessa área há mais de 20 anos, é isso? Sim, nós estamos há quase 2 décadas com educação, a minha esposa já está há muito mais tempo, e estamos cumprindo uma tarefa que não é fácil, mas o nosso ensino é visando principalmente inserir as pessoas no mercado de trabalho para se realizar como profissional e ser feliz. Pois é, falando em educação, a gente sabe que a educação no país, e a saúde também, é claro, mas não é o assunto de hoje, a educação é um assunto que a gente tem que debater muito. Questão de políticas públicas, de oportunidades, mercado de trabalho, economia, porque tudo isso ele vai refletir no desenvolvimento urbano, pessoal, do país mesmo, né, doutor? Se a gente voltar no tempo, você disse que hoje é Dia Internacional da Educação. Voltando no tempo, a gente observa-se que nenhum país do mundo cresceu, progrediu e assumiu a liderança socioeconômico-cultural se não se dedicar com prioridade à educação. A educação, para mim, é a base de todo o desenvolvimento da humanidade. A educação, quando a gente fala também, não é só na instituição de ensino. A educação também vem em casa. Né, nas gerações anteriores tinha-se muito também essa questão de educar o filho em casa, e hoje a gente percebe também uma grande necessidade disso, até pela questão da violência que tem acontecido nas escolas, né, doutor? Então, a educação é um tema muito abrangente e a gente tem que ter, sim, essa conscientização, né? Quando se fala em educação, você precisa entender que a educação de hoje ela é muito mais abrangente, ela aborda temas pedagógicos, tecnológicos, inserção social, uma educação que agregue essas condições. Você tem que priorizar aquelas pessoas que às vezes têm as suas diferenças e você se adaptar àquelas diferenças e trazer este aluno para ensiná-lo a ter as ferramentas que ele precisa para se afirmar como cidadão, como pessoa que faz parte de uma sociedade. E para isso, você tem que abrir campo de trabalho. Nós pensamos em quê? O aluno ele precisa estar preparado, quando se fala em educação, para que ele possa saber se comportar dentro de casa, na sua família, mas principalmente na sociedade. Quando você educa, quando você prepara uma sociedade de forma educacional saudável, com certeza você construirá muito menos presídios, porque você vai garantir àquele cidadão a sua ascensão na sociedade como pessoa útil ao meio em que ele vive. Eu acho que quando se comemora educação, você pensa em 2 parâmetros. Comemorar a educação de forma como hoje, Dia Internacional da Educação, já é um progresso. Mas eu te pergunto, nós temos que sorrir porque temos o Dia Internacional da Educação? Ou talvez a gente tenha que chorar por isso? Porque, veja bem,
O Dia das Mães comemora-se no segundo domingo de maio, mas o Dia das Mães teria que ser comemorado todos os dias. Que diferença tem o Dia das Mães comparado ao Dia da Educação? Hoje é um dia especial, tem um rótulo, hoje é Dia Internacional da Educação, mas o Dia da Educação teria que ser todos os dias, de manhã à noite. Se as pessoas me perguntarem, mas para fazer educação é muito caro. É caro, sim. Tem que ter gestão. Mas se você me perguntar mais adiante, qual a solução para buscar os recursos para fazer uma educação melhor no Brasil, eu saberei responder. Então responde para a gente. Então vamos nessa. Para se fazer uma educação aqui no Brasil, você fala assim, mas o orçamento é apertado. Muita gente vai me reprovar agora. Mas, gente, somando o fundo partidário eleitoral e o fundo partidário com o eleitoral, nós temos mais de 7 bilhões de reais que foram gastos esse ano. Com 7 bilhões de reais se constrói pelo menos 1.000 escolas Brasil afora, com tecnologia, com professores qualificados e bem remunerados, com acessibilidade, e aí sim você vai começar a perceber que a sociedade vai mudar quando você utiliza os recursos de forma inteligente e eficiente. Acredite nisso. Educação muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade, que muda o mundo. Pois é exatamente esse ponto que eu queria falar com o senhor, porque a questão da tecnologia nas instituições de ensino, a gente passou aí pela pandemia, né? Alguns anos a gente em lockdown, enfim, em home office, a tecnologia ela veio a nosso favor para que a gente conseguisse sim manter a nossa capacitação, a nossa educação. É claro que muita gente também não teve acesso a isso, então perdemos muito, né, na questão da educação. Em alguns pontos ganhamos, em outros perdemos também pela falta da possibilidade de que as crianças e os jovens e adultos pudessem ir até a instituição para receber, então, o ensino, a educação, a capacitação, né, doutor? Angelita, a gente tem que comemorar pela existência atualmente da tecnologia que nós estamos com ela à nossa disposição. Lembramos bem, entramos num ciclo de pandemia, um fato inesperado no mundo inteiro. Vocês já pensaram, se nós não pudéssemos contar com a tecnologia para conseguir levar a educação para aqueles alunos que não podiam ir para as escolas? Lembramos que politicamente foi determinado o fechamento das escolas. Era proibido dar aula presencialmente. Os alunos tiveram que ficar recolhidos nas suas casas. Se nós não tivéssemos ao nosso dispor as tecnologias que dispomos atualmente, como é que faríamos para levar a educação aonde eles estavam? Se nós voltarmos para o nosso mundo, Porto Velho, Rondônia, muitas escolas, muitas instituições de ensino não tiveram as condições necessárias para levar a educação para o aluno, que ficaram enclausurados nas suas casas. Nós já estamos há 20 anos fazendo educação e a nossa educação é essencialmente tecnológica em EAD. Nós fizemos muito e fizemos a diferença. E nossos alunos, eles tiveram a continuidade normal daquilo que eles já praticavam. Enquanto que os demais, que não tinham essa detenção dessas tecnologias, tiveram que aprender e nesse aprendizado levaram alguns meses ou até mais do que isso. E aí, nós já estávamos no mercado de trabalho oferecendo educação à distância, levando a educação aonde o aluno estava. Isso fez a garantia da nossa consolidação no mercado. Além do mais, você vê que, quando eu falo, temos que sorrir ou chorar pelo Dia da Educação, nós vemos aqui em Rondônia. E não é diferente do Brasil. É de se comemorar quando a gente tem notícia que uma instituição de décadas como uma
Faculdade Faro fecha suas portas? É de comemorar quando uma Uniron lá da Mamoré, da Avenida Mamoré, fecha suas portas? É de comemorar quando o Colégio Dom Bosco, ensino básico, fecha as portas? Agora o outro colégio que acabou de fechar aqui, da Almirante Barroso. Então isso não dá para se comemorar. Mojuca. Educação é para abrir portas, é para trazer gente. O que está acontecendo? Será que não é hora da gente pensar e não só comemorar o Dia Internacional da Educação uma vez por ano e passar a comemorar o Dia da Educação todos os dias, dia e noite? Olha só. E também nessa situação, tanto de comemorar, quanto manter a informação, manter a tecnologia como aliada que o senhor estava falando, no grupo Unopar, né? Esse ensino à distância, ele é uma ferramenta tecnológica que também facilita a capacitação para o mercado de trabalho. Os valores também acabam sendo mais acessíveis, né? Salvo engano, me corrija se eu estiver errada, doutor, mas é uma grande possibilidade para que as pessoas tenham, sim, a formação para o mercado de trabalho, porque isso atrela também aos valores dos salários, da manutenção da economia, da família, não é isso mesmo? Muito inteligente a sua colocação, Angelita. E eu também não quero me ater a divulgar a Unopar, aproveitar um momento desse para falar de preço, falar dessas coisas. A amplitude é muito maior. Lógico que na Unopar tem ensino que você paga a primeira parcela R$10. Só não estuda quem não quer. Se a pessoa falar que não tem tempo, eu estou perto dele e no tempo que ele quiser, porque ele pode estudar de manhã, de madrugada, de noite, a hora que ele quiser. Ele faz seu tempo. A escola oferece as ferramentas e ele estuda a hora e quando quiser, aonde estiver, e o preço é absolutamente cabível no bolso dele. Falar que tem uma faculdade que a primeira parcela é R$10, nós temos. Lógico que é a primeira parcela, por incentivo. Mas os nossos cursos são cursos muito menor do que você imagina. Eu não quero dizer que chega o maior curso nosso não chega a meio salário mínimo. Então, nós temos sim oportunidade de oferecer oportunidade para você trabalhar, estudar, se adaptar e fazer um curso. E aí sim, você vai estar conduzindo e portando um diploma que a sociedade respeita e aceita, que é o diploma da Unopar Anhanguera. Nós somos duas instituições agora unidas, que o que era bom ainda ficou melhor ainda. Mas voltando para a amplitude da sua colocação, Angelita, se nós observarmos que aqui em Porto Velho, se formos falar voltando para o nosso mundo, nós temos um prefeito, Dr. Hildon. Ele é uma pessoa de formação jurídica, foi promotor de justiça, mas é um homem de educação. Ele foi dono de escola, de faculdade. Eu imagino como que ele fica com o coração apertado quando ele tem notícia que a população dos estudantes ribeirinhos estão sem aula porque ele não tem transporte. Como é que ele se sente? Como é que ele sofre quando diz que o professor está sem sinal nas escolas para poder colocar uma aula ao vivo para o aluno? Como é que ele sente quando ele não tem o material didático, os professores preparados, a valorização do professor? Quanto é que ganha um professor? Quanto ele deveria ganhar? Qual é a importância de um professor na formação de uma sociedade? Então, como ele é um homem de educação, um homem que sabe o que está fazendo, ele deve sofrer quando ele vê que ele não consegue fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Nós estamos muito melhor do que muitos outros municípios, mas o Brasil precisa, de fato, acordar para ter na educação a principal ferramenta do desenvolvimento da sociedade, e aí sim vai colaborar para a inserção das pessoas na educação. A pessoa educada, ele cuida melhor dele e cuida melhor da cidade, cuida melhor do estado do Brasil, e a sociedade melhora, a humanidade vai agradecer por isso. Eu acredito na educação, não tem outro remédio. O remédio para evoluir, para um país desenvolver, é a educação. Para isso precisamos ter escolas boas, tecnologicamente montadas, com acessibilidade, trazendo os professores qualificados, oferecer as tecnologias que nós estamos aí a nosso dispor para o professor utilizar e os alunos também,
e garantir principalmente melhores salários para o professor, porque um professor valorizado, ele é respeitado. E precisamos mudar também essa filosofia que nós temos hoje, onde o aluno perdeu parte do seu respeito para com seus mestres. O aluno precisa entender que ele precisa sair de casa sabendo que ele tem um pai e a mãe que precisa respeitar, ele tem uma sociedade que ele precisa respeitar, ele tem os professores que ele precisa respeitar, porque é através do respeito que ele vai forjar a sua formação moral e intelectual e vai ser útil para a sociedade. Eu acredito na educação, espero que a gente comemore esse Dia Internacional da Educação, não só uma vez por ano, mas todos os dias do ano. É assim que eu acredito. E nós da Unopar estamos sim fazendo a nossa parte. Nós, quando veio a pandemia, nós tivemos uma diminuição de alunos, em seguida todos fecharam, proibiram o funcionamento das escolas e eu fui o barco que coloquei todos esses alunos que estavam sem rumo dentro do barco Unopar. Nós crescemos muito em número de alunos, com isso nós ampliamos as nossas instalações, nós vamos comemorar amanhã a solenidade do jaleco. Para quê? Para prestigiar a turma da área de educação, os alunos de enfermagem, de estética, enfim, toda a área da saúde, nós estamos levando para fazer uma solenidade amanhã, lá no auditório da Unopar. Isso é extracurricular, isso é valorizar o aprendizado, é valorizar o aluno que ele quer ser o melhor profissional que a sociedade vai ter. E com isso, ele sendo o melhor profissional, ele vai ter melhor salário, ele vai ter melhores condições, vai viver melhor. E a sua família também. Se a gente fizer isso, se os nossos governantes fizerem isso, utilizar os recursos para a educação, nós vamos gastar muito menos na segurança. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que essa é uma discussão que realmente faz toda a diferença no desenvolvimento econômico e fundamental de todo o país. E eu gostaria muito, doutor, de agradecer a sua vinda aqui. É uma discussão muito boa. Numa outra oportunidade, quero conversar novamente com o senhor, que o senhor venha aqui novamente na nossa TV Meridional Band, no Band Cidade Rondônia. A Adilson Norato vai adorar receber o senhor aqui também. E se o senhor quiser falar alguma coisa para finalizar, agradeço desde já. Eu só tenho a agradecer, é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre educação. Esse é um tema que me traz muito prazer em discutir isso. E eu já conversei um dia desse, aproveito para enviar um abraço para o meu amigo Adilson Norato. A gente falou sobre isso. Eu quero sim fazer parte dessa história. Eu sou membro do Conselho Estadual de Educação, a quem eu envio meu abraço a todos os meus colegas. Lá a gente também pensa como fazer para a educação se tornar melhor. A gente não pensa em falar, vamos fazer a educação ficar menos pior. Não é isso. Eu quero que a educação seja melhor. Mas eu quero que você que está me ouvindo, você que é deputado, vereador, prefeito, senador, governador, gente, vamos pensar em educação como a principal ferramenta para alavancar e melhorar o nosso nível sociocultural, econômico e, acima de tudo, levar prazer, alegria e felicidade para a nossa população, e por que não para a nossa humanidade, porque com a educação a gente melhora tudo à nossa volta. Muito obrigado e espero retornar para discutir mais a fundo esse tema, educação. E feliz Dia Internacional da Educação. Muito obrigada, doutor Paulo. O assunto é